Como diria José Sarney, brasileiros e brasileiras, que situação essa com relação aos combustíveis? Agora o ICMS também vai se estudar formas de reduzir esse valor para que aconteça, pelo menos segurar o preço dos combustíveis. Lembrando que o presidente Jair Bolsonaro já disse hoje, segunda-feira, 1º de novembro, que o preço dos combustíveis, que a Petrobras vai anunciar um outro aumento de combustíveis nos próximos 20 dias. Bom, mas enquanto isso não acontece, você que está aí no seu carro ouvindo, queimando aquele combustível ou está no seu celular, a gente vai trazer hoje aqui no Conversas com Binder essa mudança do ICMS dos combustíveis. É bom para o presente, mas é ruim para o futuro. É um especialista que está falando isso e nós vamos ouvi-lo aqui hoje no Conversas com Binder, que eu lembro que tem o financiamento coletivo que está no Catarse e você pode ajudar esse projeto a continuar vivo. Se você colaborar, ajudar lá, vá no Catarse e digite Conversas com Binder e ajude esse projeto a ser mantido, um projeto diário de podcasts nas principais plataformas de áudio. E hoje o assunto é essa mudança no ICMS dos combustíveis, e porque a Câmara dos Deputados aprovou o texto do projeto de lei. De acordo com a proposta, o ICMS relativo ao óleo diesel, ao etanol hidratado e à gasolina terá um valor fixo. E sobre esse tema, nós vamos conversar agora com o coordenador de programas de MBA, não NBA, NBA é o basquete. O coordenador de programas de MBA nas áreas tributária, contábil e controladoria da Universidade Positivo, o Marco Aurélio Pita. E ele vai falar primeiro esse projeto, né, esse projeto, como diria o professor Luxemburgo, ele se vai contar para nós quais são esses pontos positivos. Bom, o projeto de lei que fala sobre a possível redução da base de cálculo do ICMS no preço dos combustíveis está sendo discutido no Poder Legislativo Federal e pode trazer benefícios positivos a curto prazo. Isso porque, pela proposta atual, a base de cálculo do ICMS estaria baseado no período de 2 anos atrás, ou seja, um período onde o preço dos combustíveis estava em patamares menores do que os atuais. Então, obviamente, no curto prazo, isso seria uma boa notícia e traria aí uma redução do preço dos combustíveis. E, professor, os pontos negativos dessa proposta, que com certeza, imagino eu, que a longo prazo vai dar problema essa questão de segurar agora, né? Por outro lado, a proposta atual, ela pode trazer aí malefícios para o médio e longo prazo. Isso porque existe aí a possibilidade de se considerar a média dos preços para fins de base de cálculo do ICMS dos 2 últimos anos. Ela vai acontecer, obviamente, não como é atualmente, né? Que isso a gente vê aí movimentos muitas vezes quinzenais de reajuste de preços. O ICMS ele teria uma influência menor, né? Mas a cada ano nós poderíamos ter aí um valor de ICMS relevante para os combustíveis. Então, ou seja, a gente vai trocar uma flutuação quinzenal, mensal, por uma flutuação anual, né? Baseado somente na questão do ICMS, que é uma parte do combustível. Então, não necessariamente essa proposta ela vai ser adequada para o ambiente tributário brasileiro. O que acredito que deveria ser avaliado é uma mudança mais profunda e estrutural, talvez colocando aí a base de cálculo dos tributos num formato que não necessariamente acompanhe o aumento dos preços por conta de efeitos de inflação ou mesmo no caso do combustível por conta das alterações do dólar e do barril do petróleo. Bom, os riscos, se a proposta for aprovada, é realmente a gente ter
um efeito contrário no ano de 2022. Ou seja, num primeiro momento, nós teremos aí uma redução do preço dos combustíveis, porque a parcela de ICMS ela vai ser menor no preço atual, porém essa conta vai chegar adiante, ou seja, a gente vai ter um efeito contrário em 2022 ou talvez em 2023. E aí o que nós como contribuintes precisamos torcer é que o preço do barril do petróleo, quando chegar a conta do ICMS, ele esteja um patamar menor do que os atuais. Eu entendo que nós precisaríamos fazer uma reforma dessa questão do ICMS nos combustíveis num formato um pouco diferente, onde esse efeito, né, da base de cálculo do ICMS, ele não acompanhe necessariamente as flutuações do preço do barril do petróleo ou mesmo do câmbio, mas sim acompanhar um indicador que reflete a realidade dos brasileiros, que são os índices de inflação, como o IPCA, por exemplo, né? Então, muito obrigado, vocês ouviram mais uma edição de Conversas com o Binder. Eu lembro que você pode ouvir esse podcast nas principais plataformas de áudio. Lembro também que você pode mandar sugestões para mim de pauta para o meu Instagram, que é o @conversas com Binder. O meu e-mail é o angelo, @comandocomunicacão, comando comunicação sem tio e sem cedilha.net, comando angelo, @comandocomunicacão.net. Quem produz e edita este podcast é a Comando News. Para você que está ouvindo o sonzinho do WhatsApp, um forte abraço.